Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Record Entrevista de hoje. Informação e entretenimento para você a partir de agora. Obrigada, Nelson Júnior. Passou tudo sobre o mundo do agro, vai para o seu descanso merecido. E agora a gente segue por aqui para falar de empreendedorismo e de sucesso. E olha, o meu convidado de hoje entende muito sobre isso. O Ricardo Nunes, ele que é o fundador da Ricardo Eletro e vai contar para a gente a história de sucesso dele. Começou como empresário, hoje está passando o ensinamento que ele tem da vida e ele leva para o palco tudo isso agora como palestrante. Veio fazer uma visita aqui em São José do Rio Preto e a gente conseguiu um espaço na agenda concorrida dele para falar com a gente. Boa tarde, Ricardo, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bom, eu que agradeço a sua participação aqui. Primeiro, eu quero saber, quando tudo começou lá em Minas Gerais, né? Conta pra gente, você já foi sacoleiro, é isso? Comecei, na verdade, com 10 anos com a perda do meu pai. Comecei vendendo mexerica, né, na porta de uma faculdade. E ali, com 13 anos, comecei a vir para 25 de março com a minha tia, buscar mercadoria aqui na 25 de março, São Paulo, e buscar e vender porta em porta durante 5 anos. Depois, quando eu completei 18 anos, que aí sim, eu montei minha primeira lojinha de 20 metros quadrados chamada Ricardo Eletro. E como você conseguiu se tornar um dos maiores empresários do varejo aqui no Brasil? Essa história, olha, com certeza vai surpreender a gente, né? Na verdade, depois que eu montei essa primeira lojinha, né, com uma estratégia muito agressiva de marketing, sempre acreditei muito em marketing. Eu era o garoto propaganda da empresa, foi um grande diferencial naquela época. Essa lojinha virou uma, virou duas, virou três, depois a gente cresceu muito ao redor ali de Minas Gerais e fomos invadindo todos os estados, até que em 2010 nós já tínhamos feito aí praticamente 400 e tantas lojas, já faturando quase 5 bilhões. Em 2010 para 2011 nós fizemos a fusão com a Insinuante, uma empresa do Nordeste, e criamos a máquina de vendas e aí sim transformamos na segunda maior empresa de varejo de Bahia, com 1.100 lojas, 45 mil colaboradores, faturando todo mês 1 bilhão, era 12, 13, 14, 15 bilhões por ano. Uma história de muito trabalho, muita dedicação, de muita cultura, né? Você imagina, você controlar e organizar 45 mil funcionários. Então foi muito importante a gente implementar cultura, princípios e valores dentro da empresa, porque uma empresa para crescer, ela não cresce sem as pessoas, sem gente. E a maior dificuldade que eu vejo dos empresários hoje é exatamente não saber lidar com gente, né? E sem as pessoas ele não vai crescer. Então eu sempre tive uma cultura muito forte, que eu falo que é construir gente, fazer com que as pessoas que trabalham com você possam crescer, não só profissionalmente, mas também na vida pessoal. Tentar levar para essas pessoas valores e visões que eles possam, junto comigo. Isso aconteceu, eu criei um grande exército que me ajudou a construir essa empresa. Bom, pode parecer clichê essa pergunta, né, Ricardo? Mas quando você fez 18 anos, que você montou a sua primeira loja, você imaginava esse crescimento? O que você pensava no futuro, naquela época, aquele jovem começando na vida empreendedora? Não, jamais imaginava. Na verdade, eu montei já pensando em como me sustentar, né? Apesar que, desde cedo, eu já tive esse instinto de crescer, de trabalhar, de partir para cima, de enfrentar a vida. A morte do meu pai foi um choque muito grande. Eu recordo que eu falei com minha mãe que eu ia ajudar a criar os meus irmãos. Era 4 crianças, eu era uma das crianças. E eu falei isso para minha mãe quando meu pai morreu. E parece que Deus botou isso na minha vida. E eu, quando montei a Ricardo Eletro, pensei muito mais como ajudar a minha família. E acabou que, através desse esforço, dedicação, virou essa grande empresa. E, Ricardo, como é essa gestão de pessoas que você disse? A gente sabe que você tem a veia empreendedora, você é uma pessoa que gosta de vendas, que gosta de vender. O que você pega, você vende. Mas como é a gestão das pessoas? Às vezes a pessoa chega, ela não tem essa veia ou isso está escondido nela. Como que o empresário pode detectar isso? Essa pergunta é muito importante. As pessoas pensam que venda, mas venda é a última ponta, né? Na verdade, para você construir uma empresa, você tem que ter muita gestão, processo, controle, sistema,
né, você preocupar muito com isso, pessoas, né, cultura, para depois eu falo, depois a gente tem que entender muito marketing, porque marketing é fundamental para os negócios, para depois chegar na vida. Só pessoas, eu falo que a coisa mais importante é o 3G. Quando eu falo 3G, as pessoas pensam em tecnologia, não é tecnologia. 3G é gente, gente e gente. Só depois que eu fui entender como cuidar de gente, como construir essas pessoas dentro da empresa, que eu realmente comecei a crescer. Aí você pode me perguntar, cara, mas cuidar como? Eu falo, não é tão difícil. A mesma coisa, eu vou dar um toque simples para vocês que estão assistindo. Da mesma forma que vocês cuidam dos seus filhos, que vocês criam os seus filhos, não só para ser um bom profissional, mas além de ser um bom profissional, ter um sucesso na vida, vocês criam os seus filhos com princípios e valores. Quando eu entendi que eu tinha que fazer essa mesma coisa que eu fazia com minhas duas filhas, fazer isso com todos aqueles que trabalhavam comigo, levar todo aquele conhecimento meu de vida, de princípios e valores que eu fazia dentro da minha casa, eu levava dentro da minha empresa. E aí sim, com isso, você cria a verdadeira cultura. E esta cultura de princípios e valores é que vai fazer você chegar ao sucesso que você pretende. Bom, e depois de todo esse sucesso, de atingir o patamar que você atingiu na Ricardo Eletro, o que aconteceu? Porque a empresa hoje ela existe ainda. O que aconteceu com tudo isso, que é esse ensinamento que você traz nas suas palestras? Isso é muito importante também. Vamos lá. Até 2014, a empresa estava indo muito bem. Nós vimos de abrir capital, inclusive, na Bolsa de Valores. Aí, quando nós tivemos aquele problema no país de impeachment, do presidente da República, da Dilma, aí nós entramos num momento mais difícil do país e a gente tinha que abrir capital porque nossos concorrentes já fez a abertura de capital. Foi quando nós pegamos e trouxemos um sócio, um fundo, para entrar como sócio da gente. Eu percebi naquela época que a gente precisava de todo jeito ter um braço forte, porque a concorrência estava crescendo muito, né, entrando outros players de fora do país, como Mercado Livre, Amazon, e assim nós trouxemos um fundo. Esse fundo chegou para ser sócio quando, depois de auditar a companhia durante 2 anos, fazendo toda a auditoria, price, toda aquela com price que tem uma empresa do tamanho da nossa, em 2018 o fundo falou o seguinte, que não queria ser sócio. Ou ele comprava a empresa toda, ou ele não ia entrar. E naquele momento eu tive que tomar uma decisão mais difícil da minha vida, que foi vender a Ricardo Eletro. E aí, em 2018, dezembro de 2018, vendi a Ricardo Eletro, esse fundo assumiu, eu saí completamente da empresa, a partir do momento que eles assumiram, e infelizmente, né, aconteceram vários fatos, a gente não pode julgar, porque veio a pandemia, veio vários fatos, e esse fundo, quando sai um dono da empresa dessa, que não era nem para me sair, mas eles preferiram, quando sai um dono que construiu tudo zero, aquela cultura, aqueles colaboradores de mais de 20, 25, 30 anos comigo. Quando eu saí da empresa, a empresa sentiu muito. Mas foi uma opção, o fundo, eu não podia fazer nada. E, infelizmente, menos de 3, 4 anos, o fundo passou por muitas dificuldades e hoje, praticamente, a Ricardo Eletro não existe. Existe aí nas redes sociais, eu acho que no Instagram, que eu nem sei mais, ele acha que ela está aí no digital, mas praticamente acabou. É uma coisa que muito triste, porque era uma empresa de 45 mil funcionários. Mas, depois que você vende, você não tem opção de fazer nada. Obviamente, como a marca era minha, né, e aconteceu toda essa dificuldade do fundo, naquela ocasião, inclusive, que o fundo teve problema, muitas coisas quiseram jogar em cima de mim, como a gente veio, Ricardo, mas, graças a Deus, eu saí no momento certo, na hora certa e vendi no momento certo. E o fundo tomou suas atitudes, né? E assim, para o empresário tomar uma decisão, porque na realidade a empresa é como se fosse um filho, como Isso. você disse, e os colaboradores também. Como empresário, para você tomar essa decisão, foi muito difícil, né, Ricardo? Muito difícil, mas a gente empresário tem que ter uma coisa que é muito importante. Eu vou até falar aqui hoje. Tem hora que você tem que tomar decisão mais pela razão do que pelo coração. Eu fazendo a leitura do mercado, o que estava para acontecer, né, a gente vendo os grandes players entrando com capital muito intensivo. Eu falei, opa, eu não posso perder meus 40 anos de trabalho.
Se fosse olhar pela emoção, jamais eu teria vendido a empresa. Muitas pessoas, inclusive, me criticou na época. Não, você não podia ter vendido, você podia ter esperado um pouco mais, vender por mais e mais e mais bilhões. E te confesso até que quando eu vendi, eu fiquei com um pouco de dor no coração gigante, mas passados esses anos, hoje, viu que aquela visão que eu tinha de mercado, eu estava certo. Não sei se você acompanha, as pessoas acompanham o mercado, mas as pessoas que estão nesse setor hoje estão sofrendo muito, né? Você pega os nossos concorrentes hoje, estão dando grandes prejuízos. Tem um concorrente que é o maior do Brasil hoje, que inclusive está em extrajudicial. Então, mostrou que eu estava com a minha visão certa e foi o momento certo que eu saí. E hoje os concorrentes seus na época só conseguem sobreviver também trabalhando com a internet, com o e-commerce, que hoje é muito difícil ficar com as portas abertas em uma empresa de varejo, né? Não tem como uma empresa de varejo, por exemplo, o setor de eletrodomésticos, não está muito voltado para o digital. Né? E o digital, o que afetou o negócio nosso? Né? O digital hoje, entrou todo mundo hoje no digital. Então não é só os grandes players. E você tem o Mercado Livre hoje, que está aí, que é o marketplace, que é gigante, né? Uma concorrência gigante e que muitas vezes a margem não fecha a conta. Então essas empresas estão passando por um momento difícil. Eu espero que isso melhore. Eu acho difícil, porque cada vez mais tentando mais players. Hoje tem uma briga entre Shopping, Mercado Livre, Magalu, né? Que está nessa briga. Então é isso, você tem que estar no digital. Não tem jeito. Não tem como. Bom, a gente vai dar uma paradinha, é o tempo da pessoa tomar um café que está assistindo a gente. Nós vamos tomar um cafezinho, uma água aqui também. Daqui a pouquinho a gente está de volta e, é claro, eu vou querer saber do Ricardo sobre o mercado hoje. Ele vai contar para a gente como o empresário vai poder crescer em um mercado tão difícil e a gente sabe como está o mercado mundial. Não saiam daí, é daqui a pouquinho. E o Record Entrevista de hoje já está de volta falando de empreendedorismo, de sucesso e, é claro, de enfrentar os problemas que o mercado traz, porque não são poucos. Eu estou conversando nesse bate-papo especial com o Ricardo Nunes, o fundador da Ricardo Eletro, uma das maiores redes de varejo do Brasil. Ricardo, explica pra gente hoje guerras, o mercado oscilando, a gente sabe que tudo que acontece do outro lado do mundo, a gente aprendeu isso na pandemia. Estava do outro lado do mundo, não ia chegar. E chegou, e com certeza teve muita gente que a gente diz aqui popularmente quebrou na pandemia. Então vamos falar sobre isso. O mercado hoje e principalmente as taxas de juros. Como o empresário deve se portar nessa situação? Primeiro é o seguinte, a gente tem que entender que quem faz uma leitura do nosso país sempre vai ter os altos e vai ter as baixas. Que é o gráfico, né? Então a gente tem que ter cuidado, principalmente com o capital de giros. Você não pode alavancar nesse país. Infelizmente, o empresário que alavanca nesse país exageradamente, ele vai passar por muitas dificuldades. Porque você imagina, até pouco tempo atrás, o juro nosso, a Selic, estava 2% ao ano, agora está 15%. Nossa. Se você fez algum investimento pensando que o juro ia ficar 2%, hoje está 15%, você está com uma situação completamente complicada. E isso afeta porque quando o juro sobe, é exatamente para diminuir o consumo. Então, é a receita, como diz para ele, a receita da desgraça, porque alta de juro e queda de venda. Então, você tem que ter uma habilidade muito grande, não só agora, mas sempre, e sempre estar atento ao seu capital de giro. Então, eu falo que, no período que eu tive dentro da empresa Ricardo Eletro, fazendo a gestão, eu sempre deixei uma reserva técnica, porque eu sabia que ia ter momentos mais difíceis. Agora, como enfrentar? Você tem que fabricar venda. Você que está aí me chegando, muitas das vezes também coloca a crítica, tudo tudo nos problemas externos, e quando você vai olhar para dentro, você não faz o seu dever de casa. Se você olhar para dentro do seu negócio, você vai ver que tem milhares de oportunidades que você está perdendo. Você pode estar perdendo oportunidade na parte tributária desse país, que essa parte tributária eu estou vendo com os empresários. Muitos deles não sabem a importância que tem, que toda hora muda. Então tem muitos benefícios fiscais que você podia estar utilizando, que não está utilizando.
Então tem muita coisa que você pode fazer dentro da sua empresa, né? Ver como é que está o seu marketing, como é que está a sua comunicação interna, como é que está a cultura da sua empresa, se realmente seu time está todo engajado. Então, esses momentos mais difíceis, o que eu sempre fiz na minha vida foi convocar o meu exército para enfrentar o que tem que enfrentar no lugar de reclamar. Você tem direito de reclamar 2 minutos e depois você tem que achar solução. E essa solução pode estar dentro da empresa, pelo que você disse agora, ela está ali, às vezes, passando na frente do empresário e ele não viu, né? Muita solução. Eu estou conversando com os empresários que muitos deles não estão vendendo no digital até hoje. Estão reclamando que estão vendendo pouco, eu te pergunto, você está no digital? Não. Por quê? Porque eu não sei se eu devo ou não devo. Essa pergunta não tem que acontecer. Você tem que estar em todos os canais de comunicação, todos os canais de venda. Quer ver uma coisa que eu falo sempre? Existiu uma onda depois da pandemia que só funciona o digital, marketing digital. Não é só isso, né? E aí eu pego os empresários, acham que não funciona mais a Record, a outra emissora, e várias emissoras, rádio. E eu fiz isso, vocês estão totalmente errados. Eu pego esse empresário, na hora que eu faço uma mídia offline para ele, bem feita, organizada, com o digital, que é mais um canal, explode vender. Então, muitas vezes o problema está dentro de casa e a pessoa está olhando para fora. Falando em marketing, né? Quando a TV surgiu, falaram que o rádio morreria. E os dois andam de mãos dadas até hoje. Quando a internet surgiu, aí vem essa conversa. E o rádio e a TV? Todos andam juntos. E você, como empresário, está dizendo isso. É mais um canal que apareceu digital. Que bom que apareceu mais um canal. Então, quantas... É verdade, a mídia offline, inclusive, eu falo sempre que é tiro de canhão. Os empresários que têm feito e me escutado a orientação minha em termos de marketing, eles têm triplicado o faturamento porque tinha parado de usar a mídia offline. E tem que usar, ela tem que ser usada. E, como a gente sempre diz, se você não é visto, você é esquecido. Marketing, para mim, é tudo. Tem que ter. Quer vender mais? As pessoas perguntam, como você quer vender mais? Eu falo, comunica mais. Só tem jeito. Sua marca tem que ser vista. O tempo todo. Por isso que tem marcas antigas que estão aí até hoje em todas as mídias. É engraçado, né, que as marcas digitais anunciam no offline. Sim. Sim. Você está toda hora vendo o TikTok, o Instagram, dentro das emissoras, dentro dos outdoors e tudo. Então é uma reinvenção, todos juntos, para poder estar aí sempre no mercado. E a gente falando agora, você como palestrante, Ricardo, o que você leva para os empresários, além de tudo que a gente falou aqui, nas suas palestras que você agora está em todo o Brasil, em várias cidades, né? Ou em São José do Rio Preto, daqui você já vai para outra localidade. O que você procura deixar para esses empresários que você conviveu durante 1 a 2 dias? Bom, na verdade, depois que eu vi de Ricardo, vendo nas redes sociais, eu comecei a perceber que tinha muita gente levando conhecimento que não era verdade. Né? Muitas vezes levando conhecimento para vender facilidade, muitas vezes para vender algum produto para você. Foi quando eu resolvi criar uma empresa de educação empresarial, onde eu criei um método chamado RGV. Eu peguei tudo aquilo que fez diferença na minha vida para me ter sucesso, tudo. Não é a minha história, toda a metodologia. Fiquei 8 meses, criei esse método, onde eu levo 3 dias, sempre presencial, em São Paulo. Fica 3 dias comigo, são 40 horas. E aí, através desse método, eu levo durante 3 dias todo o meu conhecimento de gestão, marketing e venda na prática. Mas nada que não seja 100% aquilo que eu vivi e passei. De acertos e de erros. E, graças a Deus, hoje, esse método tem transformado a vida de muitos empresários, porque é difícil o empresário é muito sozinho, ele não tem com quem conversar e tem muita dificuldade de encontrar quem é que vai levar realmente aquilo que funciona. Tem muito hoje aí, que eu digo que são os mentores de palco, os coaches, que querem ensinar os empresários sem você nunca sequer ter tido um CNPJ. Lembrando que você não é coach, você é um palestrante que está passando a sua história. Então leva aquilo que eu vivi na prática. E ali, hoje, todo mês tem 300 empresários comigo em São Paulo. E aqui em São José do Rio Preto, eu estou rodando não só aqui, mas 80 cidades desse ano no Brasil, justamente para apresentar esse novo trabalho meu e mostrar o que é o RGV, a diferença
que pode fazer na vida dos empresários. E muito bem. O coach, ele leva o conhecimento que ele aprendeu nos estudos. E você, como palestrante e empresário, você leva o conhecimento que você vivenciou. Na prática. Na prática. E, Ricardo, nessa sua vivência, hoje, com a sua experiência, o que você pode dizer? Uma empresa, colocando em porcentagem, o que vem mais de acerto e de erro? Hoje, do geral que eu estou vendo as empresas, eu vejo que o pequeno e médio empresário, ele tem uma deficiência de não buscar o conhecimento, ele acha que vai tudo na raça, na boa vontade, vai até certo limite, depois ele não consegue mais avançar. Eu falo o seguinte, geralmente a gente começa como dono, que é natural porque a gente começa pequeno, mas você tem que se transformar em empresário. Para você se transformar em empresário, para você crescer, aí não tem outra forma a não ser buscar pessoas que já passaram naquela jornada, seja um concorrente seu, seja uma pessoa que já viveu aquilo, vá buscar aonde for, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, esse conhecimento, que se você buscar e aplicar, com certeza você vai ter sucesso. Hoje, Ricardo, uma empresa, para começar bem, ela é melhor ser uma empresa familiar ou buscar pessoas e profissionais? Lógico que muitas empresas familiares têm muito sucesso, mas o que você me fala sobre isso? Geralmente as empresas do Brasil começam familiar, né? E eu acredito mais uma empresa familiar. Agora, para você colocar uns executivos, como eu coloquei vários executivos, o meu conselho que eu dou é que a família nunca afaste do negócio. Se você é dono daquele negócio, né, então você tem que estar sempre de olho naquele negócio. Afinal de contas, toda a responsabilidade cai sobre as suas costas. Isso não quer dizer que você não tem que trazer bons executivos e colocar dentro da empresa, senão você também não vai crescer. Eu acho que quando você começa geralmente com um familiar, e devagarinho você tem que buscar pessoas boas, com experiências já vividas, para você poder ir para outro nível. Qual o melhor ramo de investimento hoje, Ricardo, na sua opinião? Eu achei difícil falar melhor ramo de investimento, porque aquilo que a pessoa faz com carinho, com amor, com dedicação, geralmente vai ter sucesso, porque tudo é difícil, né? Mas, por exemplo, no varejo hoje, eu diria que você que vai começando tem que estar muito de olho nas vendas através do digital. Se eu fosse construir hoje uma máquina de venda que eu construí, jamais vai passar por 1.500 lojas, 1.200 lojas que eu tive. Eu ia ter lojas físicas, mas também muito voltado para o digital. Agora, setor de investimento, que eu digo, é muito aquilo que você nasce, que você observa, que você busca um diferencial, tem oportunidade em todos os lugares. É importante você ter dedicação e muita resiliência para enfrentar o que tem para frente, porque vida de empreender não é brincadeira, como se apresenta nas redes sociais, que é fácil, que é simplesmente você delegar, que você vai ter tranquilidade. Não, é uma vida que você tem que dedicar e vale muito a pena. Para a gente finalizar, seu conselho para quem está em casa agora, quer empreender, trabalha até como CLT, mas está vendo uma visão, está tendo uma visão empresarial. Qual o conselho que você daria para aquela pessoa, como se fosse você aos 18 anos, quando você começou? Primeiro, você não tem que empreender. Você pode empreender, que eu digo, você não precisa empreender sozinho. Você pode empreender dentro de uma empresa que você trabalha. Tem uma onda que todo mundo tem que empreender. Eu tive mais de 300, 400 executivos que empreenderam na minha empresa, que ganharam muito dinheiro junto comigo, que fizeram a empresa junto comigo. Então, de repente, você está num lugar que você tem oportunidade, você pode empreender dentro desse lugar. Segundo, se você quer empreender, sair para empreender sozinho, faça uma transição para você ir pegando a maturidade, né, para você não errar. E tenha muito cuidado, comece bem pequeno, erre bastante, porque se você errar pequeno, não vai te matar. O problema é que muitas vezes a pessoa já quer começar acelerando demais, não é que vê, erra e quebra. E quebrar nesse país não é brincadeira. Então, comece devagar, vai pegando experiência, vai buscando conhecimento, vai buscando as pessoas daquele setor seu que passaram por aquilo, e aí sim você vai crescer devagar. E não é do dia para a noite. Adorei essa parte que você disse. Você, como funcionário, você pode crescer com a empresa que você trabalha. E o dono da sua empresa, quanto mais ele crescer, mais você cresce. E se ele não der valor para você, com certeza o outro vai dar. Com certeza. Ricardo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Te encontramos nas redes sociais? Ricardo Nunes Eletro. O Eletro nunca pode sair. Ricardo Nunes Eletro. Está sempre com você. Sempre comigo.
Ricardo, muito obrigada. Obrigado, Seja você pelo sempre carinho. bem-vindo, tá? Obrigada. E você perdeu algum momento da nossa entrevista? Acesse Record Rio Preto pelo r7.com. Fiquem com Deus, um super beijo. Marcos Paiva tá chegando com mais entretenimento na sua tarde de sábado. Tchau! Tchau.